Boa tarde, minhas irmãs. É um prazer eu poder estar falando com vocês. Eu fui incumbida, né, de dar uma palavrinha. A gente tinha uma breve meditação e eu escolhi um tema. E o tema que eu escolhi é sobre sabedoria. Eu acho que é um tema bem pertinente, porque no mundo onde há tanto conhecimento hoje em dia, se conhece tanto, é tão fácil você saber de tudo, né? Qualquer tema que você precisar saber, é só você ir no Google e ali eles têm tudo pronto, explicado, sem nenhum problema, você consegue, em questão de minutos, você consegue ficar sabendo de muita coisa, coisa que você não sabia, você de repente sabe de tudo, né? Mas a palavra de Deus, ela nos fala sobre a sabedoria. Então, a sabedoria, ele é um tema que nós cristãos deveríamos estar buscando o tempo todo. A sabedoria é algo para ser buscado o tempo todo. Nós sabemos que lá em Provérbios, né, o capítulo 8, 9, a palavra sabedoria ela é escrita com letra maiúscula. E a letra maiúscula é um nome próprio, né? Então, a quem remete essa sabedoria com letra maiúscula lá em Provérbios? Lá é o próprio Deus, né? Ele é a sabedoria, a encarnação de Deus, né? Então, Deus, ele é sábio, eternamente sábio. Lá em Provérbios 8, 9, né, vai falar sobre a excelência da sabedoria, a eternidade da sabedoria, sobre o banquete da sabedoria, quer dizer, é um banquete. A sabedoria alimenta a nossa alma, a sabedoria ela nos conduz por caminhos que nos levam a ter prazer, né? Então, eu gostaria, assim, quando a gente fala em sabedoria, agora falando humanamente, né, da sabedoria humana, porque lá em Tiago ele fala que há duas sabedorias. Há uma sabedoria que vem lá dos céus, que é a sabedoria que vem de Deus, e a sabedoria terrena. A sabedoria terrena é aquela que eu falei para vocês. A gente pode encontrar lá no Google. Fácil, fácil, qualquer assunto, qualquer tema. Aquela sabedoria tem a ver com o conhecimento. Mas a sabedoria de Deus, ela não tem a ver com esse conhecimento intelectual, mas tem a ver com o conhecimento de Deus. E toda vez que a palavra de Deus fala em conhecimento, ele fala em intimidade. Por exemplo, quando diz que José não conheceu a Maria, não conheceu em que sentido? Não teve intimidade com ela, né? Então, ele a conhecia como uma pessoa, eles se conheciam, mas eles não tiveram intimidade. Então, a palavra conhecimento na Bíblia, ela quer dizer intimidade com Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. Não é aquele conhecimento intelectual de Deus. Quem é Deus, né, os atributos de Deus, isso a gente pode saber de cor e salteado. Mas a intimidade, ela requer o quê? Ela requer tempo com Deus, nós estamos na presença de Deus, nós estamos falando com Deus, a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, que é onde nós conhecemos a Deus, né? E quando nós falamos humanamente em sabedoria, a gente lembra de uma pessoa. Eu acho que a pessoa que primeiro vem na nossa mente quando nós falamos em sabedoria, né? E acho que vocês vão pensar nisso, lembrar dessa pessoa também, seria Salomão, né? Então nós vemos que lá em 2 Crônicas, né, no capítulo 1, do verso 7 ao 13, a gente pode ler: Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não me pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum outro rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Gibeão Salomão havia ido a Gibeão para oferecer sacrifícios a Deus.
quando ele, né, foi passado o reino para ele estava indo muito bem no seu reino, e aí ele oferece os sacrifícios a Deus, né, 1000 holocaustos, bastante holocausto. Então, imagina o tempo que eles não ficaram ali no Monte de Gibeão. E ao sair dali, né, ele vai ter esse encontro com Deus. Então, o que eu gostaria assim que a gente pensasse, né, é, por que Salomão pediu sabedoria? Né? Porque Salomão, ele viu o peso que estava sobre as costas dele. Né? Ele viu o pai dele reinando, ele viu o pai dele foi um grande rei. Davi foi um homem temente ao Senhor, tanto que ali em Provérbios, né, também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Davi, é muito lindo quando a gente vê várias vezes, né, Davi sempre consultando a Deus, né, Senhor, devo eu ir à guerra? Né? Tudo ele consultou a Deus. E isso é sabedoria também, né? E aqui Salomão então pede essa sabedoria. Talvez ele teve um pai sábio, ele viu que o pai dele era uma pessoa sábia e ele queria ter a mesma sabedoria que o seu pai. Então ele foi na fonte certa. Né? Onde é a fonte para nós buscarmos a sabedoria? A fonte é Deus, não há outra sabedoria. A não ser que a gente queira a sabedoria terrena, nós vamos no Google. Né? Hoje em dia temos o Google, temos enciclopédias, temos vários livros, se quisermos essa sabedoria e esse conhecimento. Mas se nós quisermos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, nós temos que buscar em Deus. Lá em Tiago 1, ele nos ensina, né, como que nós buscamos a sabedoria, como ele, tanto que o nosso texto aqui é como obter a sabedoria. Se porém algum de vós, né, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então nós vemos que provavelmente quando Salomão pede essa sabedoria a Deus, ele pediu com fé, ele pediu confiando que ele receberia essa sabedoria de Deus. Então Tiago ele nos diz, né, que nós devemos pedir e pedir com fé. Né? O que é fé? Né? Fé é certeza, né? É convicção das coisas que não se veem, das coisas que se espera, mas não se vê. Então, se eu peço sabedoria a Deus, eu espero receber. Não há nada que mostre para mim que eu vou receber, mas eu tenho essa convicção no meu coração. Por quê? Porque Deus é bom e Deus quer que o seu povo seja um povo sábio. Isso é uma necessidade que nós temos. Nós, mulheres, nós precisamos de sabedoria para conduzir a nossa casa, por exemplo. Né? A sabedoria ela implica em muitas coisas. A sabedoria, no caso, que não é um conhecimento intelectual, né? Mas é você viver à luz da experiência. Né? É você ver as coisas, você observar as coisas e você vai aprendendo. Quando você lê a palavra de Deus, nós vemos os testemunhos de tantos homens, aqueles que erraram, aqueles que acertaram. Então nós temos que pensar a respeito disso, absorver isso e tirar o ensinamento para nós, tirar esses princípios e deixar que a nossa vida ela seja permeada por esses princípios, seja conduzida por esses princípios. Né? Por exemplo, Jesus, lá em Lucas 14, ele fala sobre alguém que vai construir uma casa. Ele fala assim, então alguém antes de construir a casa deve sentar, fazer todo o cálculo, né? E assim, depois de tudo feito, ele poder começar a construção. Por quê? Para que ele não tenha que, né, tendo errado esse cálculo, ele tenha que parar a construção e seja envergonhado, porque faltou dinheiro, porque faltou material, faltou condições de prosseguir. Então, né, na sabedoria também está a prudência. A sabedoria nos ensina a sermos prudentes. A sabedoria, né, quando nós buscamos em Deus a sabedoria, nós, quando temos um problema para resolver, nós buscamos essa sabedoria de Deus e Ele nos dá a direção, Ele nos conduz. Para isso, a sabedoria, eu creio que buscar a sabedoria, juntamente, a gente tem que ter o fruto do Espírito, né? Que é o amor, a fé, a paz, a longanimidade, a paciência, a benignidade, a bondade. E assim nós vamos conduzindo a nossa vida de uma forma em que a gente erre menos. Vamos pecar, com certeza, somos humanos, assim como Davi, ele errou, assim como Salomão, né? Até uma pergunta para a gente fazer, gente, como é que pode um homem com toda aquela sabedoria
chega na sua velhice, ele se afasta de Deus, ele faz as coisas que Deus havia dito para não ser feito, por ele ter casado com 700 mulheres, eram princesas, mulheres de outros povos, amonitas, moabitas, e mais acho que uns 4 tipo de mulheres estrangeiras, né, de outras raças, né? E Deus havia dito que o povo dele não se casasse, né, não se relacionasse com mulheres estrangeiras, não desse os seus filhos às mulheres estrangeiras e nem suas filhas aos homens estrangeiros. E aí Salomão cai exatamente nesse erro. E foram essas mulheres que corromperam, e diz lá em Crônicas, né, que corromperam o coração de Salomão e levaram ele a uma idolatria. Ele voltou para o Senhor, voltou arrependido, nós podemos ver lá em Eclesiastes, no finalzinho de Eclesiastes, né? A gente vê que Eclesiastes é um livro que Salomão escrevendo é um homem deprimido, né? E chega no final, ele diz, né, de tudo que se deve temer, teme a Deus. Né? Então, por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós tememos ao Senhor, honramos, temer ao Senhor quer dizer o quê? Quer dizer honrar ao Senhor, reverenciar ao Senhor, reconhecer quem é Deus, que Ele é o Deus eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, e, e isso é o princípio de tudo. Né? Aí a gente pode dizer, mas eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu honro a Deus. Mas as nossas atitudes é que vão dizer se realmente nós honramos a Deus. Lá em Tiago 3, capítulo 3, de 13 a 18, de 15 a 18, aliás, desculpa. Tiago, ele diz o seguinte, é muito importante a gente entender essa parte que Tiago diz que quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então a sabedoria, olha só para vocês verem que interessante, né? A sabedoria, como que a gente pode demonstrar, no sentido não que a gente vai querer mostrar para os outros que é sábio, mas como que as pessoas percebem que nós somos sábios, como que a pessoa olha para nós e fala, poxa, que pessoa sábia, né? Quando nós somos pessoas mansas, essa sabedoria tem que ser em mansidão, não com arrogância, não com soberba, né? Mediante também condigno proceder. As nossas atitudes, né, elas revelam quem nós somos, como nós falamos, o que nós falamos. Não é falar baixinho, tipo Michael Jackson, né, gente? Que é aquela vozinha de veludo que ele tinha, né? E não tinha nenhuma sabedoria. Então, sabedoria não é o seu tom de voz, sabedoria não é somente aquilo que você diz. Né? Mas é quando você diz, tudo que você diz, ela tem conexão com a palavra de Deus. Irmão, se nós falarmos a palavra de Deus, não tem jeito de errar, não tem jeito de não ser sábio. Se nós não meditarmos na palavra, se nós não tivermos a palavra de Deus impregnada no nosso coração, tudo aquilo que sair da nossa boca pode ser sábio aos olhos do humano, mas não é sábio perante Deus. Né? Então, eu gostaria assim que essa vai ser a minha oração. Né, pedir a Deus que nos dê sabedoria. Vou orar por cada uma de vocês, minhas irmãs. Eu peço a Deus que realmente vocês sejam sábios para poder conduzir, né, a sua casa, a criação dos seus filhos. Como é importante, né, a hora que nossos filhos têm alguma dúvida, a hora que eles têm alguma necessidade, a hora que eles estão perturbados, agitados, né, que a gente tenha uma palavra de sabedoria, uma palavra que realmente venha do coração de Deus para o coraçãozinho deles, para acalmar o coração deles. Os adolescentes, gente, quanta dúvida. Imagina a cabeça de um adolescente, né, um fervilhão de pensamentos, de dúvidas. Eles recebem tanta informação, muito mais do que nós que somos adultos, né, na escola, durante tantas horas dentro de uma escola, ouvindo, principalmente hoje em dia, né, que tudo é muito relativo, né? Então, a gente tem que ter uma palavra de sabedoria para dar para os nossos jovens também. Os nossos filhos, né, quando casam, a gente tem uma palavra de sabedoria para dar para eles também. No momento em que eles passam crise dentro do casamento, nós precisamos de sabedoria, né? Sabedoria para podermos
viver de acordo com aquilo que agrada o coração de Deus. Então, para isso, nós temos que buscar a Deus. E eu vou orar por isso, pedir a Deus essa sabedoria para cada um de vocês. E digo para vocês, se vocês puderem todo dia fazer essa oração, porque a sabedoria temos que pedir todos os dias. A sabedoria ela é como um alimento, né? Porque é todo dia que você tem que se alimentar. Não adianta hoje eu comer um panelão de comida e dizer, vou comer por 2 dias, eu fico 2 dias, não preciso comer. Não, eu preciso comer todos os dias, né? E assim é o alimento da palavra de Deus. Então, eu gostaria de incentivar vocês, motivar vocês, minhas irmãs, a pedirem todos os dias a Deus. Senhor, me dá sabedoria para ter um coração calmo, me dá sabedoria para ser uma pessoa mais paciente, me dá sabedoria para eu ser uma pessoa firme naquilo que eu vou ensinar aos meus filhos, aquilo que eu tenho que falar com meus filhos, sabedoria, meu Deus, para eu poder lidar com o meu marido. São 2 pessoas totalmente diferentes, né? Então precisa de sabedoria. Então isso tem que ser pedido todos os dias. E como maná, Deus todo dia vai nos dar a porção necessária para nós podemos viver o dia a cada dia e aquilo que agrade realmente ao Senhor, tá bom? Então vamos baixar nossas cabeças, vamos orar e depois eu gostaria de indicar uma leitura para vocês, depois da oração, tá bom? Senhor, louvado e bendito seja o teu nome pela tua grandeza, pela tua majestade, porque o Senhor é Deus, Deus que criou todas as coisas, o Senhor nos conhece, ó Pai, antes mesmo que fôssemos formados no ventre das nossas mães, o Senhor já havia determinado os nossos dias, ó Deus. Sabemos que não é o coronavírus que vai diminuir os nossos dias, não é, ó Pai, um câncer, não é uma doença, não há nada, ó Pai, que vai diminuir ou acrescentar nada, nenhum dia a mais nas nossas vidas, porque nós cremos que o Senhor é dono das nossas vidas. Por isso te louvamos, engrandecemos o teu nome. E eu gostaria agora, ó Pai, em nome de Jesus, pedir a Ti que o Senhor, ó Pai, as minhas irmãs que estão ouvindo agora, que o Senhor possa encher o coração de cada uma delas, ó Pai, de sabedoria, que a mente delas, ó Pai, sejam mentes tranquilas, serenas, mentes que possam estar recebendo do Senhor, ó Deus, toda orientação, esteja recebendo do Senhor o ensino, o conhecimento do Senhor. Ajuda minhas irmãs, ó Pai, a terem tempo na Tua presença, para desenvolverem uma intimidade com o Senhor, que cada uma de nós, mulheres, ó Pai, possamos ser como aquelas virgens, ó Deus, ansiosas pela chegada do noivo, que possamos ter as nossas lâmpadas cheias, ó Deus. Nos perdoa, Pai querido, quando nós não enchemos as nossas lâmpadas todos os dias. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua sabedoria sobre nós, enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Pai, e nos ajuda a nos conduzirmos, ó Pai, nesta vida, de acordo com a Tua vontade, buscando todos os dias fazer a Tua vontade. É o que eu te peço, ó Pai, pela vida das minhas irmãs. Peço também, ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada um desses corações que estão nos ouvindo. O Senhor conhece suas necessidades, os seus anseios, fechadas dentro de casa, com crianças, ó Deus. Ó Pai querido, visita o coração das minhas irmãs, ó Pai, e derrama da Tua paz e da Tua alegria sobre a vida delas. É o que eu te peço agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma leitura que eu queria recomendar para vocês, né? Já que está todo mundo em casa, né? Então, assim, aquele tempo que a criança vai assistir um pouco de TV também, que não faz mal assistir um pouco de TV, assistir um filminho, né? Aproveita para ler um livro. Esse livro é A Peregrina, tá? Esse livro, ele foi escrito há muito tempo atrás, vocês não têm nem ideia. Foi escrito em 1684. Tá? 1684, gente, né? Então, o primeiro volume foi O Peregrino, e depois de 6 anos, o autor escreveu A Peregrina. Então, é muito interessante, porque ele mostra nesse livro como se conduz a vida cristã, né? Então, o peregrino, ele resolve sair de casa, né? Ele se converte, então começa aí. Né? E ele vai fazer a sua peregrinação. A vida cristã é uma peregrinação. Nós somos peregrinos em terra estranha. Então, essa nossa peregrinação. Então, ele sai de casa, ele tem um encontro com o Senhor, a sua esposa e os seus filhos se negam a ir com ele, sua esposa e seus filhos se negam a receber Cristo. Então, ele sai sozinho nessa jornada, nessa peregrinação.
E aí ele vai passando por vários obstáculos, como é a nossa vida, por várias situações, até ele chegar à pátria celestial. E aí a peregrina fica sabendo que ele chegou ao seu destino final, que ele está muito bem, né? Que ele está em paz, que ele está muito feliz, e ela então resolve também, ela e seus filhos resolvem então fazer também essa peregrinação. E aí ela sai da sua casa e ela vai para, né, para chegar ao destino final, que no caso é a pátria celeste, né? Então, assim, alguns tópicos, né, do sumário, né, começa com a partida dela, né? Depois ela passa pela porta estreita, ela passa as primeiras dificuldades, a peregrina chega à casa de intérprete, aí ela conhece o intérprete, tem um diálogo, né? Aí ela chega aos pés da cruz, aí ela sobe o morro da dificuldade, todos nós, né, subimos o morro da dificuldade. Os peregrinos chegam, ela e os seus filhos, né, eles chegam ao Palácio Belo, eles têm algumas experiências domésticas, eles passam pelo vale da humilhação, depois passam pelo vale da sombra da morte. A peregrina e seus filhos encontram com o honesto e o temente e conversam a respeito da peregrinação. Depois, no caminho, ela encontra com o Senhor teimoso, tá? E ela percebe os erros do Senhor teimoso. Aí ela continua a sua caminhada, ela passa pela casa de Gaio. Aí, continuando na sua caminhada, ela se encontra com o gigante, é, guerra ao bem, né? E há uma guerra ao bem. Depois ela se encontra com a feira, ela passa pela feira da vaidade, ela também anda pelas montanhas aprazíveis, ela encontra os pastores das montanhas aprazíveis, ela encontra também o valente pela verdade, ela então passa pelo solo enfeitiçado e finalmente ela entra na cidade celestial. Então é muito interessante, gente. Assim, é uma leitura assim, agradável, né? Porque é na forma de um conto, mas na verdade é mostrando a nossa peregrinação aqui na Terra, os obstáculos pelos quais a gente passa e muitas outras coisas, né? Então Deus nos abençoe, minhas irmãs, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa breve meditação. Tá? Eu não tenho o costume de fazer isso, então para mim é difícil falar olhando para lá, ainda mais que eu sou descendente de italiano, eu gosto de falar gesticulando, olhando para tudo quanto é lado, né? E tá presa que assim para mim eu fiquei meio amarrada. Mas Deus nos abençoe. Tudo é feito para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que realmente essa palavra tenha alcançado o coração de vocês, irmãs, sabe? Porque a sabedoria é algo que eu tenho buscado há muitos anos, muitos e muitos anos, né? E tenho pedido a Deus que me encha com a sua sabedoria e continuo pedindo ainda, tá bom? Então, obrigada, viu? Deus abençoe cada uma de vocês. Um beijão no coração de vocês.